Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é o Márcio, do meio do seu e do nosso canal Sempre Frá. Galera, são tantos assuntos do nosso Mengão, né? Mas eu adianto para vocês que o foco principal é a matéria que há quase uma semana eu venho estudando e fazendo sobre esse caso aí do Gabigol, né, que ocupou todas as redes sociais, né, a TV e o rádio, né, e às vezes se enganam em achar que se não tem jogo, né, não tem também assunto do nosso Mengão, e é aí que se enganamos, né, porque o Flamengo é uma bomba relógio a explodir a qualquer momento. Vamos falar também do segundo jogo da Copa do Brasil, que vencemos sem jogar bem pelos míseros 1-0 com um gol espírita do Pedro, né? Que Igor Jesus chutou despretensiosamente lá de fora da área, a bola bateu no joelho direito de Pedro, enganou o goleiro e entrou, que já era 34 minutos do segundo tempo, né? Poderíamos também falar, né, de Fabrício Bruno, que por 84 milhões está indo para o West Ham, e que Bruno Henrique tem proposta, assim como Pulgar e Rossi, e poderíamos falar também que Michael pode estar voltando a qualquer momento para a Gávea, mas como gostamos de confusão, né, e de disse-me-disse, aliás, respiramos crise quase que todo ano, estamos sempre próximo do céu e do inferno, né, isso tudo, galera, para começar a falar do assunto Gabigol. O nosso artilheiro dos títulos acumulados, né, desde 2019 até a presente data, com 155 gols marcados e seguido por Pedro com 122 gols. Mas o Pedro tem um ano a menos que o Gabigol, exatos, esse tempo aí, esse período, e o Pedro vem aí galgando cada jogo, buscando essa artilharia aí, tentando alcançar o nosso Gabigol, o nosso querido, amável, e hoje em dia tão descredibilizado por tudo que ele mesmo fez e ele mesmo está aprontando. Mas vamos continuar a falar sobre isso aí já já. Galera, lembrando que o maior destaque da sua trajetória no Flamengo, né, sem dúvida foram ao marcar nas 3 decisões da Copa Libertadores da América, né, as 2 delas vencidas pelo Flamengo, né. O Gabigol passou em branco apenas na decisão do Campeonato Carioca 2019, 2020, 2023 e no Mundial 2019, na Copa do Brasil 2022 e na Recopa de 2023. Lembrando também que Gabriel fez 30 gols marcados, né? Até que é o jogador que mais marcou na competição sul-americana com a camisa do Flamengo. Vindo Pedro com 20 e de perto por Bruno Henrique com 19 gols. Até esse momento, né? Pois o Mengão ainda disputa a Libertadores da América de 2024 e todos ainda estão no elenco e os números podem ainda aumentar. Galera, mas com certeza os 2 títulos e competições mais importantes que ficou na história da carreira do jogador foram os gols do segundo título da Libertadores do Flamengo nos minutos finais da vitória de 2-1 sobre o River Plate da Argentina lá na final de 2019 lá no Peru. E também o gol do terceiro título da Libertadores do Flamengo na vitória de 1-0 sobre o Atlético Paranaense na final de 2022 lá no Equador. Sem dúvida, o cara ou era predestinado a fazer gols decisivos, gols de título, e nem sempre dentro de campo era um craque da companhia. Mesmo sem jogar bem, na hora H ele era letal e decisivo. O Gabigol era o cara da decisão, daquele momento importante, quando tudo estava perdido, aparecia um pezinho ali do Gabigol para empurrar a bola para dentro, ou numa assistência, ou numa jogada ali. O cara era realmente sensacional e era um cara que desequilibrava a partida com os seus gols importantíssimos. Era o cara da decisão. E apesar das críticas, né, existia um motivo na época para Gabriel ter caído de rendimento ao longo da temporada, né? O atacante revelou que sofreu uma lesão no adutor do tendão direito ao longo do Mundial do 2023, né? O camisa 10, desta forma, jogou machucado desde fevereiro e não conseguiu performar desde então. Assim, Gabriel disputou apenas 5 jogos sem dor em 2023 e na época o atacante disputava as primeiras partidas com a camisa número 10 do clube e havia acabado de marcar o gol do título da Libertadores de 2022. O centroavante, desta forma, conseguiu apresentar boas atuações no começo da temporada. Apesar da expectativa criada, os rubro-negros acabaram sendo superados pelo Al Hilal na semifinal, né, do Mundial de Clubes, né? E o Flamengo não conseguiu sequer reerguer depois da eliminação e tropeçou na disputa da Recopa e do Campeonato Carioca, atravessando uma sucessão de erros e fracassos. Mas até aí, erro de todos, e em principal a diretoria, em não manter o treinador que terminou o ano 2022
com uma era vencedora. Falo de Dorival Júnior. E ainda, em relação a essa contusão, Gabriel não conseguiu mais apresentar uma sequência positiva de jogos depois do Mundial e ainda acabou virando reserva no Flamengo. Daí então, assumindo o seu lugar, e muito bem o excelente Pedro, né? Mas que não goza de tanto tamanho e prestígio da maioria dos torcedores rubro-negro. O atacante sofreu muitas críticas em 2023 e precisaria se reerguer em 2024, coisa que vai se parecendo impossível em frente aos novos fatos e acontecimentos, né? O jogador tem contrato no clube até dezembro de 2024. Eu falo do atacante Gabriel Barbosa, o nosso Gabigol. Galera, se falando no amor, paixão e idolatria que a torcida do Flamengo sente pelo jogador, né, ou sentia por ele, e Gabigol fala para o portal Terra em 7 de maio de 2024 exatamente sobre isso, e diz que não pensa nisso, se referindo à idolatria da torcida com ele. Galera, o cara era mesmo iluminado e mais, era um predestinado com muitos gols decisivos e títulos expressivos, e o atacante revela não ter a dimensão do que representava ou representa a sua importância no clube. E com 2 Libertadores, 2 Brasileiros, uma Copa do Brasil, 2 Supercopa, Recopa e 4 Cariocas, Gabigol é um dos principais ídolos da história do Flamengo. No entanto, essa idolatria não interfere na mentalidade do atacante. Gabigol disse uma vez: eu não penso nisso, eu penso no próximo treino e no próximo jogo. E não falo isso para ser mentiroso, né? Quando eu sair do Flamengo ou quando eu me aposentar, aí sim eu vou poder olhar para trás e tentar ter essa dimensão, afirmou o Gabigol. Aí eu falo para vocês, pelo que se vê, né, já ele vai poder saber como e vai poder olhar para trás e sem dúvida nenhuma ver o que ele mesmo construiu e poderá ver também aonde começou a ruir pouco a pouco essa relação de amor e quem sabe agora de ódio. Galera, Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi por muitas vezes autor de gols que nos deram muitos títulos e alegria, campeonatos, mas que hoje esse passado glorioso acaba de uma certa forma, né, a mascarar uma história de irresponsabilidade, de incoerência e de pura indisciplina do jogador, né? E aqui tem vários desses casos, como quando fez 27 anos ali, né, a festa de aniversário, numa boate que acabou marcada por protesto da torcida na porta do local, né? E foi lá no cassino clandestino em 2021, no auge da pandemia da Covid-2019. Gabigol foi flagrado de madrugada por policiais no dia 14 de março, né? 14 de março, em um cassino clandestino na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. E o pior, havia muita aglomeração no evento, com cerca de 200 pessoas, e o local foi fechado pela Polícia Civil. Galera, em mais um histórico negativo de Gabigol, o atacante se revoltou após uma segunda lesão por causa da má condição do gramado do Maracanã e questionou o dirigente, né? Gabriel e Marcos Braz discutiram asperamente no intervalo de jogo contra o Fortaleza no Maracanã, e após crítica do atacante ao campo, o eventual responsável pela sua lesão no tornozelo direito, né? E nesse lance citado, ele se machucou sozinho por causa de um buraco no gramado e teve que ser substituído no intervalo, ficando muito puto da vida. E é claro, bem revoltado com a situação, Gabigol chegou ao vestiário reclamando bastante da situação, né? E assim que Braz entrou no local, o atacante direcionou as cobranças ao vice-futebol rubro-negro, que retrucou também de forma áspera e bem pesada. O clima ficou muito tenso, mas ficou na maioria dos titulares, já havia ido para o vestiário, para o gramado para o segundo tempo. Ficou pior ainda. Gabriel foi informado pelo médico Marco Tanuri que queria fazer exame antidoping após o jogo, já estava insatisfeito ali e resmungou. Braz não gostou e a discussão ficou muito quente, com xingamentos de ambos os lados. O bate-boca assustou a quem presenciou, e Gerson foi um dos responsáveis por intervir e botar panos quentes nessa história. E aí veio a questão do tão falado doping do Gabigol, né? O jogador foi acusado de tentativa de fraude no exame antidoping, né, realizado dia 8 de abril de 2023. Na denúncia, o procurador de Justiça Esportiva Antidopagem afirmou que o atacante rubro-negro prejudicou de diversas maneiras o trabalho ali dos oficiais do Ninho do Urubu. E até o Flamengo conseguiu o efeito suspensivo. Gabriel Barbosa ficou 12 partidas ausente do Flamengo e prejudicando claramente o clube por excesso de chilique e mal educação. E é claro, irresponsabilidade, galera.
E tudo isso sempre tendo a maioria dos torcedores do seu lado e apoiando o tempo todo, ou fazendo a tal da vista grossa em gratidão ao passado, né? Aí que eu não entendo, né? Porque o Pedro, o nosso outro sensacional centroavante, goleador e ainda sendo jogador da seleção brasileira, faz seus gols, né? E a toda hora e a todo jogo, galera. E a maioria dos gols de Pedro muito bonito. E ele mesmo assim não goza do prestígio, do carinho da torcida. E sim, Gabigol, que tem, que se tinha, né, esse prestígio. Pois é evidente, ou até então o carinho, né, que a torcida pode ter por ele, né? Que até se justifica pelo passado, e mesmo na reserva, não há um jogo sequer que a torcida não grite seu nome para entrar durante todas as partidas. E quando ele entra, é ovacionado e entra sobre aplausos. Mas mesmo assim, o jogador não consegue render, não faz mais os gols e ainda rende pouquíssimo quando está em campo. E mesmo assim, a galera tem aquela idolatria toda pelo Gabigol. Será? Até quando vai essa idolatria? Galera, quer mais uma polêmica? Então vamos lá, né? No dia que o Flamengo completava 128 anos, uma situação incomodou e foi criada após uma postagem de Gabigol, né, ídolo e atual camisa 10 da equipe das redes sociais, né? O atacante, para homenagear o rubro-negro, publicou uma foto que aparece ao lado de Zico, cada um em um trono, enquanto o Galinho, considerado o maior jogador da história do clube e um dos 10 maiores jogadores do mundo de todos os tempos, estava com uma coroa segurando a taça da Conmebol Libertadores, enquanto o Gabigol, do lado, ele segurava duas taças, em ilusão as duas conquistou em 2019 e 2022. A arte, apesar de ser uma homenagem, foi questionada por muitas pessoas e levantaram a possibilidade dele estar se colocando acima de Zico. E foi de fato o que me apareceu no primeiro momento. Mas a imagem, porém, não tem nada a ver com um atleta. Ela foi criada em 2022 por um design esportivo a pedido de um torcedor que gostaria de tatuar a imagem em seu corpo após o tricampeonato da Libertadores. Galera, em relatos quase que finais, se ainda não fosse pouco, né? O atacante Gabriel Barbosa foi flagrado com um copo de cerveja em sua residência. Um dia após o jogo do Flamengo, né? O jogador estava usando a camisa do Corinthians, aliás, o novo modelo, e nas redes sociais a torcida do Flamengo se sentiu desrespeitada pelo jogador, e principalmente após tê-lo abraçado no imbróglio envolvendo a sua suspensão por fraude no doping, e se sentindo, de uma certa forma, traída. Galera, e a sequela que ficou no caso de Gabigol com a camisa do Corinthians? É claro, chegou até a diretoria do Mengão e o Gabigol não usará mais a camisa 10 do Flamengo em torneios que a numeração ainda pode ser alterada para a edição de 2024. E ele também foi multado em R$180 mil, cerca de 10% do seu salário, após essa foto ter sido vazada, né? E confirmado que realmente era ele mesmo vestindo a camisa do Corinthians, e a priori o jogador tentou negar os fatos e, ao meu ver, piorando ainda mais a sua situação no clube. Galera, mentir foi outro erro, outra falta muito ruim e grave. O caso realmente acontecer e ele de cara ter negado, mentir, dizer que era montagem, que era falso o conteúdo, né? E aí vem a entrevista coletiva, que a priori seria no programa do Fantástico da Rede Globo, e horas depois, né, desmarcada e cancelada, sendo novamente confirmada, mas desta vez para o UOL, sobre o comando da reportagem do colunista André, né? Isso aí. Uma entrevista exclusiva de Gabigol, se desculpou e ao menos tentou fazer isso em casa, né? Tentar fazer nos Corinthians, que foi sem querer, que foi um momento de descontração, e em sua casa, né? O jogador admitiu sua falha e revelou que abordou o técnico Tite, teve um bate-papo, se desculpou com os colegas do Flamengo pelo ato, né? Para mim, uma entrevista muito fraca, muito tímida e sem o maior poder de convencimento, galera. Não é porque que eu estou em minha casa que eu tenho que ser irresponsável ou antiético, né? E que para mim foi o que o Gabigol foi, né? Ele joga no Flamengo, um dos maiores clubes do mundo, e tem um contrato em vigor até o final do ano. E com os seus salários pagos sempre em dia, só de salário, galera, e livres são R$2 milhões, e fora os direitos autorais de mais de títulos e campeonatos ganhos. Ele mentiu, ele traiu e ele feriu a torcida, e vai ficar essa sequela. E agora não se sabe qual é os próximos capítulos, né? O fato é que a coisa ficou muito estreita, a diretoria não fala mais em renovação, a torcida magoada, se sentindo traída, e pela Copa do Brasil jogamos e vencemos por 1-0 a equipe do Amazonense em Manaus,
nessa quarta-feira, dia 22, né? O Gabigol não entrou em campo, mas na chegada da delegação lá em Manaus, muitos torcedores que perderam tópicos de Gabigol e apoiando o jogador, né? Que até, para mim, foi muito surpreendente. Mas dentro do estádio, na hora do jogo e no momento da partida, saíram vários palavrões e insultos de hostilidade e clara menção ao jogador. É bom lembrar que os times como o próprio Corinthians, do colunista e repórter André Hernan, galera, ele mesmo que fez pelo UOL a entrevista exclusiva do Gabigol, ao invés, né, que coincidência, o Gabigol deu uma entrevista exatamente ao colunista esportivo corintiano. E também o interesse do Cruzeiro, do milionário Pedro Lourenço, né? Na verdade, é que os jogadores técnicos de diretoria sabem que tem uma bomba relógio explodir a qualquer momento e espalhar faísca para todos os lados. E é o mal-estar que não pode ir para dentro de campo. E para mim, é o começo do fim da brilhante passagem de Gabigol no Flamengo. Eu, Márcio, não renovaria o contrato do jogador, não faria proposta e procuraria um acordo, uma liberação amigável para ele, para onde ele quiser. Talvez uma quebra de contrato com um acordo de ambos os lados. Até porque o jogador poderá assinar um pré-contrato daqui a 2 meses, 1 mês e meio. Mas só vai poder sair mesmo só no final de 2024. Eu acho que se Gabigol continuar, ambas as partes e ambas as imagens poderiam ser arranhadas. A imagem do jogador que a cada vez mais pode despertar e aumentar a ira e a raiva da torcida por ele e também descredibilizar essa diretoria que aí está. E aí no caso do jogador, pouco me importa, até porque ele não pensou na torcida para fazer o que fez, né? E agora ele vai conhecer o verdadeiro inferno que a torcida vai mostrar para ele, ou não, quando ele pisar em campo novamente, né? Na verdade, o jogador e a torcida irão experimentar sensações diferentes. Imagina a torcida vaiando e hostilizando o jogador ali, e o jogador dentro de campo, né, se entregando ali em campo, jogar bem e fazer os seus gols novamente. Aí, como iria se comportar também essa torcida fanática, que se por acaso o jogador jogar mal, ser vaiado e sentir o golpe bem lá no coração. Acho que esse casamento acabou e não deve ser confrontado, pois o pior ainda pode acontecer e até preso pela integridade física do jogador e pela tristeza, a mágoa e desapontamento desta nação de mais de 45 milhões de torcedores no mundo todo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Terça-feira, dia 28, às 21 horas no Maracanã, tem a última rodada do Grupo E da Libertadores. O Mengão recebe o Milionários de temos que vencer para passar de fase, né? A fase do mata-mata. E vamos lá encher o Maracanã e apoiar do início ao fim, né? E pode até ser que Gabigol entre e poderemos ver as duas reações do jogador dentro de campo e da torcida vendo lá de fora. Galera, eu como flamenguista me sinto traído, me sinto enganado, me sinto decepcionado em escolher, em adotar, amar um ídolo e colocar ele num patamar mais que especial, e ele agora é como se pegasse a bandeira do Flamengo, queimasse ou pisasse em cima, em praça pública ainda. E aí, como perdoar, galera? E você? O que você faria? Deixa aqui os seus comentários. Gabigol, você perdoa? Você aceitaria ele ainda? Galera, vou ficando por aqui, né? E peço que se inscrevam no canal e enchem esse vídeo de like, comentem e compartilhem com os vizinhos e familiares e acione o sininho de notificações. E vamos agregar mais inscritos, muitos mais likes e muitas visualizações. Grato por todos que aqui estão e aos que ainda chegarão. E obrigado pela sua audiência, ajuda, colaboração e pelo seu carinho com o canal Sempre Fla. Um carinhoso beijo no coração de todos e como eu sempre falo por aqui, isso aqui ó, é Sempre Fla. Esse é o manto sagrado. Valeu.